Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Conexão Yama, aqui onde você é o protagonista. E como todos os dias ou todas as semanas, hoje vamos falar sobre um tema bastante importante para si, que é atuante, que deseja atuar no mundo dos negócios no mercado angolano. Hoje temos dois ilustres convidados e indo para o nosso tema, né? Nós vamos falar de como usar as redes sociais para vender mais. Sem mais delongas, temos aqui duas pessoas bastante importantes na sociedade angolana. Ele que é o Dr. Romeu Ambis, vive em Luanda, município de Camama, bairro 4 de Abril, desculpa. Ele é especialista em comunicação e marketing, jornalista e consultor de imagem, mestre de cerimônias, formado ou seja, a sua especialidade de marketing vem do Instituto Internacional de Marketing do Brasil. Ele que é também estudante do ensino superior pelo curso de Relações Internacionais, mas é diretor comercial e de marketing do Awera News. Temos também hoje Leandro Manuel, ele que é estudante de fisioterapia e vendedor online. Para ressaltar que você pode deixar as suas opiniões nas nossas redes sociais para deixar todas as suas dúvidas e assim, posteriormente, nós vamos poder responder. Boa noite, meus convidados, e sejam bem-vindos ao Conexão Diário. Boa noite a todos os caros telespectadores, a audiência toda. Nós agradecemos desde já o convite de estar aqui e fiquem aí do outro lado apreciar aquilo que vai ser um bom diálogo a fim de vos trazer a boa informação correlativamente ao tema principal de hoje. Muito boa noite para todos os telespectadores. Espero que fiquem mesmo ligados, porque o tema é bastante importante e vai ser muito útil para o dia de hoje. Bem, eu vou começar com o Leandro. Bem, Leandro, fala-nos um pouco da sua atividade comercial online. Como é que tem sido o seu trabalho de vendas na internet? O meu trabalho de venda na internet tem sido muito bom, com um bom avanço. Isso já faço esse trabalho há 1 ano e 6 meses propriamente, e esse percurso todo tem sido muito bom, com grandes vantagens. Então eu digo que as vendas online, sim, são sim consideráveis e capazes de mudar vidas. Como foi que decidiu ou como foi que começou a vender através da internet? Olha, o meu processo para vendas para a internet foi de uma forma espontânea, porque ainda me lembro quando eu decidi fazer as vendas, isso eu fiz por parte da página do meu irmão, porque ainda eu era inexperiente em relação a muita coisa. E eu comecei com um simples produto, que era um lip que as mulheres usam para os lábios. E daí onde eu vi que assim como fazer vendas online. Ok, muito bom. Doutor Romeu, na sua opinião, por que as redes sociais são hoje o principal canal da internet para vendas online ou fazer negócios? Muito bem. Uma questão bastante profunda que nos leva a uma reflexão de grande interesse. Por sua vez, o tema também é pertinente. Vamos nos tratar por vendedores. Como vendedor que somos, é importante que antes de vendermos alguma coisa, tenhamos em conta alguns aspectos, que é resolver um determinado problema, no caso, identificar
qual problema vamos resolver, quem são essas pessoas que têm este problema e, a posterior, onde essas pessoas estão. Com isso, acredito que já tenho uma minha resposta, né, para essa questão. As pessoas hoje vendem no digital porque é aí onde estão os compradores, é aí onde estão os consumidores. Ninguém levaria o seu produto, a sua cesta de fruta, para um mercado vazio, sem clientes. Então, o mundo hoje está cada vez mais globalizado e, por sua vez, as pessoas estão com um forte acesso à internet, especificamente às redes sociais. Então, ficava mais interessante, ou objetivo e sentido lógico também, nós irmos vender onde as pessoas estão, que é no digital, nas redes sociais. Quanto aqui ao uso das redes sociais, isso é muito importante termos em conta o processo de venda, que são, né, a ética para levar o nosso produto, o nosso serviço até a esses compradores. O uso das redes sociais em Angola, no mundo inteiro, tem crescido cada vez mais. Então, precisamos vender onde as pessoas estão. E as pessoas estão no digital. Ok, muito bem. Indo para o que o doutor nos estava a falar ainda, existe um conteúdo exato para que as pessoas possam fazer e vender melhor os seus produtos? Muito bem, eu acho que eu deveria tomar esse ponto no princípio para não termos que chegar a essa questão, mas agora, com vossa permissão, vou ser um pouquinho longo aqui, começar por definir o processo todo. Bem, estamos a falar de redes sociais, cujo tema subjacente é o marketing. É importante que as pessoas tenham uma verdadeira noção daquilo que é o marketing, porque anda muita informação turva e disturbada a circular pela internet. As pessoas acreditam que o marketing é simplesmente postar, é simplesmente, bem, tráfego pago e tudo mais. Na realidade, o marketing não é nada mais e nada menos que a comunicação estratégica. Se você tem alguma ideia que possa resolver algum problema, é importante frisar sempre nisso. Por que é que eu estou a falar sobre resolução de problemas? As pessoas precisam ter noção disso. Quando vão vender algum serviço, algum produto, nós não devemos efetivamente inventar alguma coisa ou, pronto, termos alguma coisa e decidirmos vender. Aí nós vamos forçar o outro lado a comprar de nós. Quando temos noção sobre todos esses aspectos que devemos levar em conta, conseguimos identificar a mensagem ideal para levar ao nosso público. E esta mensagem, ela vai ser definida com base nos interesses ou os comportamentos do nosso público. E claramente, só assim conseguimos definir o melhor roteiro para o nosso conteúdo, seja esse formato Reels, que é o vertical, é menos de 1 minuto ou mais do que isso, ou carrosséis, com slides em destaque de 3, 4, 5, de forma mais educativa. E depois temos também os stories, que são, né, um processo muito estratégico para criar conexão com o outro lado. De forma geral, e para aquilo que vai ser o resumo, o direcionamento dessa questão, é termos em conta que o nosso conteúdo deve ser definido por aquilo que a nossa marca comunica. A marca, por sua vez, comunica um valor que transmite leveza. Vou trazer um exemplo muito prático de uma marca de roupa que já agora está a ser lançada. Eu também faço parte desse projeto, que é a Angushi Linhos. É uma marca especializada em roupas de linho. Ela está num processo de pré-marketing, venda de conceito, é um marketing conceitual. Trazer a necessidade de percepção às pessoas, ou por que utilizar uma roupa de linho, e ainda mais num período como este, né, que é o verão, está quente, já agora vamos para o Cacim, está quente, e existe essa necessidade, sem perder a elegância, mas ainda assim termos
algo que nos deixa mais confortável em qualquer meio, seja para o trabalho, para ambientes em famílias, ou os domingos que nós chamamos fins de semana, ou para um evento da semana laboral normal, de segunda a sexta. Então, a marca enfatiza essa necessidade às pessoas e, com base no entendimento daquilo que ela projeta do público, ela consegue efetivamente definir melhor o seu conteúdo. Se vai ser um conteúdo mais educativo, se vai ser um conteúdo com storytelling. Storytelling é uns insights sobrepostos para criar narrativas, ou a história que vai aproximar, né, o público da marca e, por sua vez, conectar este mesmo público. Então, o conteúdo é muitas vezes definido por aquilo que é o valor da marca e a percepção do público sobre o valor da marca. Bem, durante a sua abordagem falou sobre os vendedores quererem usar muito o tráfego pago para a expansão da sua marca, do seu produto, ainda da imagem, né? Dado a isso, gostaria de saber, é errado usar o tráfego pago de antemão para poder fazer a expansão da sua marca ou produto? Bem, errado não é. É importante que saibamos quando e por que utilizar o tráfego pago. Porque muita gente acredita que simplesmente o tráfego resolve o problema de baixa venda. Na realidade, isso é mentira. Porque um tráfego sem estratégia, sem um copy bem pensado e um conteúdo a narrativa do conteúdo em si não for bem pensado e estratégico, pode acreditar que vai ser simplesmente dinheiro jogado fora. E por que eu digo isso? Se você simplesmente pega, pronto, temos aqui esta chave, né? Aqui a Interyama, não é? A simplicidade que gera conexão. Existe aqui um slogan bastante importante. E quem é responsável por esse slogan é o expert copywriter, ou podemos chamar simplesmente o homem do copy. Ele, ao criar esse slogan aqui, ele leva em conta detalhes necessários. O estalo que vai criar com o gatilho psicológico, quando ele utiliza aqui essa frase, que gera conexão, ou simplesmente a simplicidade. Tem pessoas que são caracterizadas por palavras, ações e muito mais. E é com base nesses detalhes que se deve levar em conta quando vamos efetivamente lançar um conteúdo ao ar com processo de tráfego ou não. Porque você pode ter um conteúdo péssimo, bastante capital em tráfego, e aquilo não resultar em nada. E outra coisa, quando você for configurar o processo todo da campanha, não saber direcionar para o público certo, você vai atingir tanta gente que vai ver o teu conteúdo e só vai ver simplesmente. Uns até que podem clicar, uns até que podem clicar o teu anúncio, pronto, vão entrar até o funil, o WhatsApp, mas só vão precisar simplesmente de informação e não vão comprar nada. Exatamente. Pode-se dar o caso que você não preparou um funil de venda específico com um script de atendimento para vendas ou um atendimento automatizado. Pode-se dar o caso ainda do teu conteúdo simplesmente prontos, não for aquele, ou o direcionamento da campanha não foi para o público certo. Então, não adianta ter bastante capital para investir em tráfego quando não se sabe por qual estratégia vai ser aplicada a campanha de tráfego. É por esses meios que eu digo que de nada vale ter um capital enorme para investir em tráfego quando não se sabe para onde estamos a direcionar o nosso tráfego. Porque muita gente, no entanto, já agora tocar nesse aspecto que traz aqui o assunto, acredita que seguidores, quando fazem tráfego, às vezes estavam prontos, não quero vender, pronto, eu quero ter apenas muitos seguidores. Tu podes ter um tanto de seguidor que vai estar aí estagnado e não vai ser um grupo, uma audiência qualificada para aquilo que é o teu nicho, ou aquilo que tu falas nas redes sociais, aquilo que tu comunicas, aquilo que tu vendes. Se não tiveres noção relativamente a isso, pronto, você pode ter até 5 milhões de seguidores, mas vão ser 5 milhões de seguidores que não comentam, vão ser 5 milhões de seguidores que não partilham os teus conteúdos, prontos, que não engajam. E o Instagram pode até acreditar que são fake followers, que são seguidores falsos que você comprou e pode bloquear ou banir a tua conta das redes sociais. Então é importante ter todos esses aspectos. Quando tu vais fazer o tráfego pago,
o direcionamento é muito importante. Por isso é que, né, hoje existem diversas funções dentro do marketing que eu, pronto, estranho muito a nível daquilo que temos evoluído quanto à percepção do marketing, pese embora ainda exista muita informação turva, que é a distinção de cada função. Você não pode colocar um estrategista a gerir uma campanha de tráfego. Então, por isso é que existe um gestor de tráfego. Você não vai colocar um social media a gerir, a pensar em estratégias de conversão, vamos falar do ROI, que é o retorno do orçamento investido. Existem pessoas específicas para determinadas funções e quando tu tiveres uma equipa bem montada, pronto, o mínimo que deve-se esperar, que vai ser inevitável, é o sucesso daquilo que vão ser as tuas campanhas de tráfego pago. Muito bem, não vamos dar ainda tudo. Vamos voltar para o Leandro. Bem, Leandro, nós queremos saber quais foram as principais dificuldades quando você começou a atuar com vendas online. Primordialmente, quais são as redes sociais que usa para vender? Atualmente só uso o Facebook. Exatamente. E qual foi a maior dificuldade que encontrou quando decidiu vender através do Facebook? Olha, a maior dificuldade que eu encontrei foi mesmo um público-alvo. Sim, foi a grande dificuldade, porque assim quando eram feitas as minhas publicidades, quase que não tinha alcance algum, quase que não tinham comentários. Então, isso eu via, né, como um bicho de sete cabeças. Sim, como o Dr. bem aqui falou, né, o uso do tráfego pago. Sim, eu optei no tráfego pago, mas com uma estratégia. Sim, então, de lá para cá, corre tudo na normalidade, mas de princípio a maior preocupação era mesmo essa, sem ter um público-alvo. E quando conseguiu alcançar ou definir o seu público-alvo, quais foram os primeiros produtos que direcionou para eles? Eu comecei a fazer as vendas primeiro de roupas, sim. Isso, eu procurei antes estudar o mercado, né? Uma vez que é uma venda online, e estudar o mercado isso em relação às necessidades das pessoas. Isso, porque normalmente eu faço as minhas vendas em fases, essas fases ambientais, no caso. A altura que eu estava a fazer as vendas eram numa época de frio, sim, estávamos no cassino. Então, eu achei que tinha que começar com casacos turcos, manjupos. Então foi por aí por onde eu comecei primeiro e me saí muito bem. Na sua ótica, quais são os horários que a pessoa pode ter em conta, um vendedor online deve ter em conta para fazer a postagem dos seus conteúdos? Ou vamos falar no caso de si. Qual é a hora que usa, qual é o período do dia que usa para poder fazer a postagem dos seus conteúdos? Eu uso o período noturno, isso, né, a partir das 20 horas, porque é um horário na qual as pessoas ficam mais ligadas às redes sociais. Então, de lá para cá, sempre que eu faço as minhas postagens dentro desse horário, sim, tenho conseguido muitos comentários e muito alcance. No caso, só faz postagem uma vez por dia? Não, faço a todo sempre. Qual é a frequência? Uma frequência de manhã, de tarde, de noite? Sim, de manhã posso fazer umas 5, à noite umas 4, à tarde umas 3. Doutor Romeu, existe realmente frequência exata e período exato do dia para se fazer a postagem? Começo por dizer que não. Não existe um período exato para postar ou uma frequência exata para postar. Em uma discussão que eu tive recentemente com os engenheiros, programadores e desenvolvedores, eles estiveram a explicar para mim o processo da interação dos conteúdos com o algoritmo das plataformas. Então, há um determinado período, quando
tu vais postar nas primeiras etapas, é um processo de teste e treinamento. Como se estivéssemos a pegar uma inteligência artificial e dar-lhe o treinamento de forma que tem que interagir, como é que tem que trazer as respostas quando levantamos certas outras questões. O mesmo acontece com as plataformas digitais. Se os teus conteúdos primordialmente são melhores consumidos no período da manhã, no intervalo das 10 às 11 ou das 9 às 11, então você posta com maior fluxo nesse período ou antecipa um anúncio pago, do tráfego pago, antecipa um anúncio pago da mesma campanha 2 horas antes ou 3 horas antes, porque a plataforma, né, vai ter o processo de renderização de audiência e quando chegar a hora de pico, ele mostra para as mais pessoas que têm o mesmo interesse sobre o conteúdo que tu estás a promover. Então, não existe um período exato para promover. Quem define isso é o teu público, é a tua audiência. Como é que ele define? Com base às horas que mais entram. E até para dizer que existem ferramentas hoje que facilitam esse processo. Tu consegues ter os insights correlativamente ao período, né, que os teus seguidores, ou a tua audiência, o teu público mais está ligado às redes sociais e quais as redes sociais eles mais estão ligados. Existem inúmeras ferramentas de inteligência artificiais que estão a facilitar esse processo. No entanto, já foi definido como padrão outrora o período exato para definir ou as horas exatas para definir. Até as próprias plataformas trazem recomendações, porque eles percebem, têm um maior controle da estatística, as horas em que os seus usuários estão mais à internet. Prontos, ele não te diz as horas em que a tua audiência, o teu público específico está ativo. Diz que esta é a hora em que os usuários desta plataforma, no caso o Instagram, está maior tempo no encontro ligado a esta rede social. Então, sabendo que neste intervalo das 8 às 11 eles estão mais no Instagram, agora devo saber o meu público, no meio de toda essa audiência, qual é a hora que melhor eles estão no Instagram. Porque tá bom, todos os usuários do Instagram estão lá das 8 às 10 no Instagram. Dentre todos esses usuários, quem é o teu público? É aí que é importante saber. Dentro do meu público também Tá? Ou se calhar não. Então, é importante ter essa questão para ter aqui uma decisão melhor e assertiva. Eu aconselho muito as pessoas e ainda também os vendedores levarem em conta estes insights, porque tomar decisão com base em sorte é algo. Bem, já vamos falar sobre esse ponto de as pessoas dependerem muito da sorte e não da aquisição de conhecimento para depois conseguirem implementar na sua vida diária, né? Ou aqui nas suas vendas, estratégias de venda. Bem, nós estamos a falar de público e é consigo que nós queremos direcionar esse ponto importante. Para si que tem a sua empresa, mas não tem um carimbo, uma questão que descredibiliza a sua imagem e até mesmo a sua marca. Corra já, a partir deste anúncio, você vai ver tudo o que precisa e onde precisa adquirir o seu carimbo. Fica atento. Se o seu negócio precisa de destaque, na Interiano produzimos passos PVC, carimbos personalizados, fotos de faturas e muito mais. Tudo com um toque de simplicidade e criatividade. Entre já em contato e leve a sua imagem ao próximo nível. Interiame, a simplicidade que gera conexão. Bem, é assim que nós estamos de volta, né? Colocando assim o assunto que ficou no ar sobre a falta de conhecimento e muitas das vezes dependemos da sorte. Leandro, como é que foi quando começou a vender? Já tinha um conhecimento do jeito que disseste, né? Pegou no LIP, postou e assim foram surgindo ou foi se desenvolvendo através da internet ou da facilidade que talvez já tinha com a conta do seu irmão.
já tinha um conhecimento, ou o seu irmão já tinha um conhecimento sobre estratégias de venda online que implementou, ou simplesmente pegou na foto, postou uma legenda e depois surgiram clientes? Ele já tinha um conhecimento, mas eu não tinha, apenas gostava, porque é um trabalho em que na qual ele fazia antes, e por eu vê-la fazer, e gostei. Então, na altura em que eu comecei, né, eu não dependi disso que é a sorte. Eu fiz a minha primeira postagem, né, com uma certeza lógica e com o conhecimento que o meu irmão deu-me. Epá, pegue isso, posta, partilha, vai partilhando, partilhando, reencaminha sempre em pessoas e de um jeito ou de outro, numa dessas em tantas, alguém pode te puxar. E foi simplesmente assim que aconteceu. Por recomendação. Exato. Ok. Bem, doutor Emerson, ou doutor Samuel, tem uma problemática que ficou diante da sua abordagem quando falava que pode ter 5 milhões de seguidores, mas esses podem ser seguidores estáteis, que não respondem, não refletem engajamento à sua página. Aí vai a questão: como transformar um seguidor fiel em um comprador ou cliente real? Muito bem. Para início de conversa, gostava já de corrigir, eles não são seguidores fiéis, porque se fossem já seriam compradores. Eles são simplesmente seguidores, são apenas números que foram aí, que estão aí totalmente estagnados. Por que é que eu digo isso? Já trabalhei com inúmeras marcas. Para quem visitar as minhas redes sociais, falo especificamente do Instagram, fez embora não coloco todo o outro conteúdo, porque estou aí com outro perfil em Detox. Detox é um processo de reestruturação e reposicionamento de nicho com outro perfil que eu tenho em inglês e não vendo para o público angolano. Claro, porque as estratégias são aquelas. É necessário diversificar para crescer. Sim. Inúmeras marcas com que já trabalhei, elas chegaram até mim e só queriam apenas números e acreditaram que o problema estaria resolvido. Pronto. Se eu fosse uma pessoa um profissional com menos ética, sinceridade e honestidade, eu pegava até 2 milhões que eles pagavam para agências, recebia o dinheiro com até 100 mil, ou conquistaria o tanto de seguidores que eles tivessem, comprando com os meus amigos asiáticos, russos e tal. Eles vendem bots de seguidores e tudo mais, comprava com todos esses. E olha, e até eles são seguidores que interagem, comentam, partilham, mas não compram. Não compram. E aí eu poderia simplesmente pegar e fazer isso, como muitos profissionais na nossa praça têm feito, e depois saem às redes com um cursinho que comprou de um guru na internet, infelizmente, seja esse brasileiro ou não, e depois chega cá na nossa praça sem informação de realidade, intitula-se, pronto, um gestor de tráfego, intitula-se um especialista em marketing, estrategista social media e por aí fora, com as simples técnicas que eles acreditam ser o passe de mágica, porque vendem muito sonho com atalhos de sucesso e resultados que de nada conquistam na realidade quando se damos conta. Por que é que eu digo que o número de seguidores pode simplesmente não influenciar em nada, como também pode ser o boom para as tuas vendas catapultarem? Porque as marcas, o real interesse das marcas nos dias de hoje é simplesmente venderem. Muitas delas não levam em conta que é o processo de conexão com a marca, porque mais do que vender, você precisa tornar próximo o teu cliente, a pessoa que compra de ti, porque comércio é confiança, é conexão. E eu até cito muito em referência a dizer, é muito mais fácil você vender 1000 vezes para 100 mil pessoas do que 100 mil vezes para uma única pessoa.
Então, uma pessoa que comprou de ti, fez embora o produto não é uau, mas você cumpriu com tudo aquilo que você disse que o produto entregaria de valor, ele pode 1000 vezes voltar a comprar de ti, mesmo que aquele produto não tiver a autossatisfazer, simplesmente pelo processo de confiança. E mais do que marketing digital ainda existe e é muito forte o marketing convencional chamado boca a boca. O cliente comprou de ti, gostou, vai, diz a outra pessoa que comprou de ti, ele vai ser o teu, como é que é? Ele vai ser uma campanha Sim. de tráfego pago independente, sem qualquer investimento criativo de anúncio, conteúdo, alguma coisa. Como transformar seguidores em compradores? Esse é o processo de conversão, né? De audiência para potenciais leads, que são os nossos compradores, os nossos clientes. Existem inúmeras estratégias, mas eu vou citar duas aqui, bastante importantes, que alguns especialistas até tentam aplicar, por sua vez, acredito que deve ser pelo baixo recurso e não tem trago muito sucesso. Se tu já convidaste as pessoas a estarem até o teu portão, elas olharam que dentro do teu portão está limpo, até o portão conseguiram ver que a casa aparentemente é limpa, mostra como é que é feito. Não, vou melhor contextualizar de forma mais ilustrativa. Se as pessoas já elogiam o pão que sai da tua padaria, gostam desse pão, estão aí, estão aí por causa deste pão, então é simples. Mostra para essas pessoas como é que é feito o pão. Quando tu mostras os bastidores, making of de toda a produção, isso pode ser mais do que tudo, porque as marcas estão muito preocupadas em vender perfeição naquilo que são os resultados que entregam e nunca apresentam um erro. Porque eu acredito, né, como pessoa, e tenho um pensamento normal e lógico, de que, eles nesse processo todos mostram como é que é feito e tudo mais, como é que entregam, mas até agora nunca assisti a um episódio de que se alguma coisa desse errado nesse processo, se o meu dinheiro parasse até aí, como é que eles fariam para resolver essa situação? Se já viveram alguma experiência desagradável, como é que foi o processo de resolução deste mesmo problema? Eu, não conhecendo isso, posso ver até inúmeros resultados, inúmeros clientes satisfeitos, vou acreditar que eles escondem um tanto de sujeira por detrás ou atiram por debaixo do tapete e que não resolvem problemas adjacentes que venham surgir no meio do caminho. Então, eu simplesmente vou procurar para uma que apresenta falhas e soluções, porque o processo é assim, aquilo é processo, falha, erros e sucesso. Eu ouvi esta frase recentemente a uma atividade e marcou-me muito, e é esta que eu trago o exemplo. Esta estratégia quer dizer o quê? Não basta apenas tu teres os números aí. Com os números que tu estás aí, mostra que por detrás daquela marca, as pessoas que te seguem, e do outro lado também existem pessoas, que também existem seres humanos. É simplesmente isso. E quando eu digo que do outro lado também existe ser humano, é você mostrar os erros que já cometeram e como é que eles foram superados. Tu precisas aproximar a tua marca cada vez mais do público. Até uma certa discussão que houve entre tu e um cliente, alguma conversa desagradável, xingariz né, o cliente xingou e tudo mais, mas depois você conseguiu resolver isso, então você transformou aquele caos em oportunidade de conversão para o teu cliente. Isso aqui é um ponto estratégico bastante pronto. Bem, redes sociais, contactos para quem quiser contactar-vos e aderir os vossos serviços ou ter-vos em uma atividade. Muito bem. Romeu Ambris é o meu nome em todas as redes sociais. Não importa qual parte do mundo tu tiveres, qual rede social no mundo você tiver a utilizar, se pesquisar Romeu Ambris, vai aparecer no topo, primeiro e sempre, em qualquer rede social,
no mundo. Isso é certo, é verdade. Qualquer rede social que você tiver, pode pesquisar Romeu Amorim, vai encontrar esse rostinho que está aqui a falar para ti. E daí você pode seguir a tua vida feliz ao me contactar. Leandro Manuel é o meu nome. Leandro Universo são os nomes das minhas páginas, o Facebook, o Instagram e o TikTok. Bem, terminamos assim essa conversa bastante agradável, como vocês podem ver com o meu sorriso no rosto, né? Foi bastante, mas bastante agradável. Espero que você que está aí do outro lado também tenha gostado. E convido-vos a estar comigo no próximo episódio. Hoje tivemos o Dr. Romeu Ambis e o Sr. Leandro Manuel. Eles que conversaram comigo, né, sobre um tema muito importante, que é como usar as redes sociais para vender todos os dias. Para si que é vendedor online ou então que atua de modo offline, tudo quanto foi deixado aqui é bastante satisfatório e pode usar na sua atividade comercial como estratégia e muito mais. Para saber sobre tudo ou para continuar a acompanhar-nos, basta seguir-nos e subscrever através das nossas redes sociais, Interiam, Agência de Marketing Digital, @Interiam no TikTok, a primeira que eu disse, perdão, Interiam, Agência de Marketing Digital, é no Facebook, @Interiam no TikTok, Inter_Yam no Instagram e Interiam no nosso canal do YouTube. Vá já, subscreva e para que você possa encontrar tudo quanto você perdeu, seja do episódio passado, desse e dos outros episódios que virão. Não esqueça que o seu futuro começa hoje e não amanhã. Até lá, tchau. Au revoir.